Eu acho que a preocupação do pessoal é com aquela passagem em que Jesus entra no templo e ele expulsa de lá os vendedores, os cambistas, que inclusive, deixa eu explicar, os cambistas e vendedores, eles eram uma necessidade, porque durante as festas tradicionais dos judeus, que eram Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, os judeus vinham de muitas partes do mundo inteiro para Jerusalém para celebrar a festa ali na Páscoa. Ora, você passar 2 meses viajando nas condições de intempérie, né, nos perigos que havia nas estradas, levando a mulher e os filhos numa carroça e ainda um monte de animal para sacrificar, era insano. Então, o que é que o judeu fazia? E isso estava previsto na lei de Moisés. Ele pegava dinheiro, levava dinheiro, quando chegava no templo, ele trocava o dinheiro, porque ele vinha de lugares onde a moeda era outra. Havia judeus espalhados no Império Romano. Então, eles pegavam a moeda, trocavam a moeda, daí os cambistas, e aí eles compravam lá no templo o animal necessário para o sacrifício. O animal necessário para o sacrifício. Gado, ovelhas e aves. Algumas aves eram aceitas como rolinhos, né, por exemplo. Então, era por isso que tinha cambista e por isso que tinha vendedor de animais lá. Por que Jesus arrebentou com tudo aquilo? Porque aquele pessoal que deveria estar prestando um serviço ao povo de Deus, eles estavam se aproveitando e ganhando muito dinheiro em cima daquilo ali. O interesse deles não era abençoar o povo de Deus, mas era ganhar dinheiro. E aí o templo acabou virando casa de negócio para esse pessoal, e foi isso que Jesus não aceitou. Porque a venda de animais e a troca de dinheiro era perfeitamente natural, era necessário, inclusive, por conta dos peregrinos que vinham distante. O que Jesus está condenando ali é a cobiça daquele pessoal. Então, eu creio que o princípio é o mesmo, respeitado o seguinte: igreja hoje não é templo. A igreja não é templo. Não é. Nenhuma igreja é templo, como era no Antigo Testamento. Não era. Então, na hora de fazer a aplicação dessa passagem, as pessoas precisam lembrar disso aqui, que o edifício onde os cultos cristãos acontecem, ele não é o Templo de Salomão. Não é o Templo de Salomão. Que não existe mais isso. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Aliás, nunca habitou mesmo, como o salmista diz. E, segunda coisa, ter uma cantina, ter uma livraria ou qualquer outro serviço para abençoar a vida dos crentes, para ajudar os crentes a crescer, eu não vejo problema nenhum. Na hora que isso se transforma em fonte de lucro e que as pessoas estão praticando preços exorbitantes, as pessoas estão querendo ganhar, alguém está tendo algum benefício com isso, né, financeiro, então aí sim é problemático. O conselho da igreja deveria agir, os pastores deveriam agir e não permitir esse tipo de coisa, Então, só para dar um exemplo, lá na nossa igreja, na primeira do Recife, nós temos uma livraria que funciona só aos domingos à noite e na segunda-feira à noite, durante os Expondo das Escrituras. Nós temos o melhor preço da cidade do Recife. Por quê? Porque a gente não tem lucro. A gente praticamente repassa os livros pelo preço que chega para nós. A margenzinha de lucro que tem é para despesas de correio, de manutenção, coisa mínima. E que não é o que entra, sai. O que entra, sai. E eu creio que funciona assim muito bem. Agora, na hora que você monta negócio lá dentro para ganhar dinheiro e enriquecer alguém, tem que ser, não na base do chicote, né? Porque, como eu disse, não tem mais isso hoje, mas com certeza o Conselho da Igreja deve agir para proibir esse tipo de coisa.